Repita. 7 horas e 31 minutos. Luiz Neto, tem participação por aí? Muitas participações, Paulo. Inclusive na plataforma YouTube, a Fernanda Trautem está nos acompanhando, o Guilherme, a Eliatan, olha o nome bíblico. O Cleverson, o Ricardo César Maciel Queiroz, o Clóvis já deu um bom dia lá, como de praxe, o Agnaldo Letrinta, também a participação do Pedro Pereira, da Rosa Luz Andrade, do Fernando Henrique, da Poliana T. Inclusive, Paulo, a Poliana T é sua fã. Ela disse, adoro você, Paulo. O Melquisedeque Menezes, o Marlon Almeida e também na nossa plataforma do YouTube, muitas pessoas estão questionando cadê o cara do Dia da Maldade, Agnaldo Vieira. Então, ele fez Dia da Maldade com a gente. Hoje ele fez uma maldade. Eu acho que ele esperou, ele foi o último a sair do boteco ontem. Ele fez maldade com a gente hoje. Exatamente. Vai dizer que tá na igreja para trabalhar. Só para deixar registrado, lá também tem o Marco Aurélio, o Wesley Rocha, o Juliano Emílio, entre outras pessoas. Inclusive, mandar um abraço especial para minha mãe, que hoje ela acordou cedo para acompanhar o programa. Ah, entendi a tua mudança de postura, então. Vai lá, Clóvis, mamãe tá de olho. Mamãe precisa dar uma no Luizinho, né, de vez em quando. Vai lá, Clóvis, tem participação aí? Bom menino. Tem uma coisa aqui interessante. A Rosa Luz Andrade, Rosa, obrigado por você estar acompanhando a gente. Ela disse o seguinte, é minha impressão ou esses jornalistas estão apoiando o Fecha Tudo? Como ela fez uma pergunta, eu sou daquele que tem que abrir e trabalhar as prevenções que tem. Eu sou contra o Fecha Tudo, viu, Rosa? Eu posso mandar um abraço pro ouvinte cativo, apesar dos paus que de vez em quando o Aguinaldo pega no pé dele, que é o Paulo Vital, lá dos Poços, né? Paulo é gente boa, cara. Ele é muito gente boa, quero defendê-lo aqui, né? Ele foi, na edição de ontem, saiu a edição comemorativa dos 30 anos do Jornal do Povo, e o Paulo é daquelas pessoas que cresceram na vida, e isso a gente tem que aplaudir e admirar. Ele era office boy do jornal, e tornou-se um próximo empresário. Pena que o jornal tenha errado e colocado Paulo Vidal, mas o nome dele é Paulo Vital, então um abraço pro Paulo Vital. E outra coisa, ouvinte cativo aqui da Jovem Pan e questiona a gente no WhatsApp aqui, rapaz. E a gente questiona o preço, ele questiona a gente questiona o preço. E o Paulo tora. Exatamente. Abraço, Paulo. Mais alguma participação? Você tem aí, Luiz? Claro, tem muita gente participando. Sim, claro, como diz meu amigo carioca. Sim, claro. Poxa vida. Vou registrar também a participação do Kleber Roberto Parra, da Cláudia Marquezine, que está nos acompanhando, inclusive nos acompanha todo dia. E claro, o nosso querido Vardão. O Vardão. Tá online? Da Pan, está aqui. O chefe acordou cedo hoje, hein, rapaz? Aí nós temos que aplaudir de pé. O Vardão é o cara, velho. Já que vocês estão fazendo isso, eu vou... tem gente da nossa consultoria comercial acompanhando a gente aqui hoje, o Bruno Gentili que tá por aqui atrás, eu tô acompanhando a gente, levantou cedo e veio pra Jovem Pan. Eu quero só fazer uma questão, quem tá devendo ainda pro Night, pro Carwash, o Bruno paga que dá tempo. Tá bom, vamos lá. 7h35. Repita. 7 horas e 35, a gente tá de volta pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pra Rede TV Paraná. Agora sim, nós temos aí hoje entrevista, o vereador Dr. Manuel Sobrinho já está por aqui, ele que é especialista em clínica médica, também em psiquiatria, ele atua há mais de 30 anos aqui em Maringá. Dr. Manuel, muito bom dia para o senhor e obrigado pela presença aqui na rádio. Bom dia, quem agradece sou eu. Doutor, eu vou começar aqui nas questões com o senhor, muitas dúvidas a gente tem. Eu sempre que assisto praticamente 100% das sessões da Câmara, e todas as vezes que a gente vê lá que o assunto entra na questão de tratamento, a gente teve muita polêmica por conta daquela questão do hospital da Rede Cross, né, o Hospital Dia da Rede Cross. E aí o senhor, sempre que faz as intervenções do senhor, o senhor defende um posicionamento. Aí eu quero misturar política com medicina aqui, tudo por conta, é claro, dessa pandemia. E o que o senhor acha, até agora, das medidas adotadas pela administração municipal de Maringá com relação aos fechamentos, com relação também a não admitir esse tratamento precoce na rede municipal de atendimento aqui, quando a gente se fala em Covid-19? Quanto às medidas, eu não tomaria sozinho. Eu defendo sempre que as medidas têm que sentar com todo mundo, ouvir todos os segmentos. Eu não tomaria as medidas sozinho assim não, porque é complicado. Agora, quanto a proibir o tratamento precoce, eu acho correto. Essa aí, a história desse tratamento precoce aí,
realmente não se respalda na ciência. Eu sempre fui, desde o tempo da faculdade, que eu aprendi com grandes professores, que a gente tem que obedecer à ciência. A ciência está dizendo que não. Então, eu acho que essas medidas que é tomada para não deixar o tratamento precoce, está perfeito. É o que eu defendo. Rigon. O senhor falou em tomar decisão sozinho. O senhor acha que o prefeito Ulisses Maia está tomando decisão sozinho ainda? Porque ele levou umas catracadas desde o começo da pandemia, justamente por isso. E a impressão que eu tinha é que, ultimamente, está um grupo lá ajudando. Eu conheço, o grupo é muito competente. Eu conversei com ele sobre isso. Ele disse que tem muitas coisas ali que eu não gostaria que fosse daquele jeito, mas é a ciência, são as pessoas especialistas que chegam para mim e dizem, olha, tem que fazer assim. E eu falei, mas mesmo assim eu levava esse grupo para discutir com o resto da sociedade. Ele disse, é o meu sonho, mas não consigo. Mas ele, como prefeito, ele está tomando as medidas, ele está pela orientação do grupo que eu conheço, que é muito bom, e que chega para ele e dá o time para ele. Olha, tem que ser assim, assado e tal. Às vezes eu não chamo vocês lá da Câmara, por exemplo, você que tem bastante experiência, eu não chamo porque o grupo toma aquela decisão e a gente tem que obedecer. A maioria. Tem alguma coisa que ele não fez que o senhor faria? Que ele não fez, que eu faria. Não, a princípio que eu discuti com ele era isso. Eu disse, você está apanhando muito porque tomou a decisão sozinho. Eu dividia com todos os grupos que representa lá os trabalhadores do comércio, os trabalhadores da indústria. Eu ia ouvir muito lá na periferia. Mas ele disse, ele até me convenceu quando ele me mostrou lá, quando eu estive com ele. Okay. Luiz Neto. Doutor, o senhor é um jovem experiente, né? Vereador há bastante tempo. Nós sabemos que as medidas vêm surtindo bastante efeito aí de manifestação da população, algumas pessoas a favor, muita gente contra. O que o senhor acredita, doutor, que poderia ser feito para amparar o município, amparar agora o comércio nesse momento? O senhor acredita que tem que manter aberto, tem que manter fechado? Qual é a melhor medida nesse momento para Maringá retomar aí as atividades econômicas? Eu sempre defendi investir na saúde e não na doença, né? Na realidade, as medidas que estão sendo tomadas vai de encontro àquilo que eu defendo, de investir na saúde e não na doença. Eu acho que nós estamos numa complicação muito grande. Eu nunca vi na minha vida, tivemos essa pandemia aí da gripe A, eu ainda peguei lá no comecinho as pandemias quando vinha da paralisia infantil, mas essas medidas aí é para investir na saúde mesmo, na doença. E ainda também não colapsar o sistema de saúde. Clóvis. Bom, doutor Manuel, bom dia, obrigado pela sua presença no Pan News. A tua assessoria está aqui, né? O senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor como pessoa, como profissional e como ser humano que o senhor é. Né? E eu também por você obrigado, sabe. Como nós vereador. somos amigos há muito tempo. Sim, e a gente discorda, inclusive, em relação ao tratamento. Eu defendo que o tratamento seria a autonomia do médico, então, de repente, eu tiro o nome precoce, doutor Manuel, porque é igual eu falo, alguém tem, de repente, diagnosticado com câncer no tempo correto, então você faz um tratamento antecipado e aí você consegue eliminar. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar, porque aí a conversa iria longe. E até eu acho que assim como o senhor tem autonomia, os médicos têm autonomia para prescrever o tratamento. Agora, uma coisa que me incomoda, doutor Manuel, desde o começo, eu não sei se a gente poderia trabalhar isso na Câmara. Por exemplo, nós temos o exame do Covid, da Covid, feito no sistema particular que sai muito rápido, 10, 15, meia hora, 40 minutos. No nosso caso, fizemos aqui em bloco, meia hora estava pronto o exame. Aí você vai para o setor público, eu tenho aqui relatos, inclusive de algumas pessoas aqui já falando no chat, de levar 8, 10, 12 dias. Esse período nessa nova CEP, ele é terrível. Não tem como, doutor Manuel, eu sei que é papel do LACEN, é papel do Estado, mas não tem como a Câmara de Maringá, o senhor como vereador, fazer alguma coisa nesse sentido. Olha, prefeitura, nós precisamos tomar uma posição em relação aos testes e sair mais rápido aqui em Maringá? Sim, a gente inclusive já está discutindo isso, salvo engano,
alguém fez um requerimento... Acho que é o Altamir e o Onivaldo Barros. O Onivaldo Barros, nesse sentido. E o prefeito Ulisses Maia também já está trabalhando nesse sentido. Há essa possibilidade da Câmara fazer uma lei, não cabe, né? Mas fazer um requerimento, e foi o que os meninos fizeram. Para sair do LACEN, para ter o resultado mais rápido, para tentar. Sim. Isso, para mim, é tratamento precoce, Paulo. Viu, mas não existe um padrão, desculpa interromper. Não tem que ter os sintomas, esperar os dias. Pelo menos é isso que eu sei, né? Familiares meus que tiveram isso. O protocolo é guardar os sintomas, se eles permanecem por 2, 3 dias, para até esse resultado. E nesse período você ficar isolado. Eu tenho a impressão que já existe esse tipo de protocolo. Já existe sim. E é o correto, porque hoje é muito difícil a gente... Eu mesmo, todos que eu pedi, eu sabia que ia dar... Eu já isolei o paciente, eu só tive a felicidade de só tratar de 11 até agora, mas todos que eu solicitei, eu tinha certeza que ia vir positivo e eu já deixei isolado. Não perdeu ninguém, graças a Deus. Não. Fernando Tupan. Vereador, eu tenho um caso na família aí que mostra o contrário do que se falou, que talvez o preventivo ajude. A sogra do meu irmão foi internada em Porto Alegre entre a vida e a morte, e ela tem reumatismo e toma cloroquina. Isso já há muito tempo. Ela teve 2 vezes, foi diagnosticada com Covid em momentos separados do internamento, que levou quase 1 mês e meio, e não fez nem cócegas nela, ela está viva. Meu irmão, que toma o kit Covid, ele ficou com ela 3 semanas no hospital e também não foi diagnosticado com a Covid. Como que a gente pode explicar uma coisa dessa? Aqui em Curitiba, os vereadores que não tomaram o kit Covid ou o kit foi diagnosticado com a Covid, iniciaram o tratamento, eles passaram 3, 4 dias mal, mas não foram para a UTI. E aqui, os vereadores que não fizeram isso foram para a UTI. Temos hoje um vereador aqui com UTI. Como explicar isso para a população se aparece justamente depoimentos como esses que mostra que não é bem assim que pode ajudar? E pelo que eu vejo, o que leva muito casos a óbitos é a demora justamente do medicamento. Porque se você ficar esperando 3 dias e 10 dias para o medicamento, você só vai piorando. Se você já começa o tratamento assim que aparecem os sintomas, não alivia tudo isso? Primeiro nós temos que diferenciar o que é tratamento precoce e o que é preventivamente você começar a tratar o paciente. Agora, quanto à cloroquina, essas pessoas que tomaram e não aconteceram nada, também tem pessoas que não tomaram nada e estão bem recuperadas hoje. Eu perdi, no mesmo andar do meu prédio, eu perdi um amigo de 41 anos, que tomou e ele foi a óbito, fez todo, como estão tratando aí. E eu vi pessoas de 99 anos pegar e ser diabético. Então, eu tive acesso a uma pesquisa que diz que pode ser alguma coisa genética. Então, algumas pessoas realmente com comorbidade e sem tomar ou tomando cloroquina, ele sai. Agora, vamos falar da cloroquina. A cloroquina é o seguinte: o Covid é um vírus que ele ataca principalmente o pulmão, o músculo cardíaco, o cérebro e os músculos de modo geral. E você pega um cidadão com 80 anos, que o coração dele também tem 80 anos, e esse vírus provoca uma cardiomiopatia. E ele já está com essa cardiomiopatia. Aí você dá um medicamento que pode, e a ciência já nos diz isso, que pode dar arritmia. Então você vai matar o paciente. Eu também quero citar outra coisa para nós raciocinarmos.
Quais são os dois países que defendem mais a hidroxicloroquina? É Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos tem 380 milhões, salvo engano, e o Brasil tem 212. Os Estados Unidos passou de 500 mil mortes. O Brasil, com 212 milhões, já passou de 320 mil mortes. Aí você pega um país como a Índia, que tem 1.356 milhões, e ele é o terceiro, está disputando o terceiro lugar com a China, que também tem quase 1.400 milhões, com 156 mil mortes. Então está claro que os países que estão seguindo a ciência estão tendo um excelente resultado. Os países que insistem nessa história da hidroxicloroquina e da ivermectina e tal, que eu também estou acompanhando, que a ciência nos diz que não serve. E além disso, a hidroxicloroquina provoca sim arritmia, sim. Eu tenho alguns pacientes que eles tomam a hidroxicloroquina por ter alguns tipos de reumatismo, e ele toma uma dosagem média. E realmente, o mais que ele chega para mim, diz que ele dá, às vezes, de vez em quando, ataque cardíaco. Mas o paciente que está com o Covid, é claro que ele está também. O cara tem 70, 80 anos, o coração dele tem a mesma idade. E toma um troço que pode dar a arritmia, ele vai complicar e vai morrer mesmo. Agora, tem pessoas que vêm tomando há muito tempo e pegam o Covid e isso é coincidência. Isso é coincidência. A ciência está dizendo, e não é a ciência qualquer, são laboratórios de ponta que faz uma pesquisa decente e está nos falando isso, não sou eu que falo. Eu sempre gostei de seguir a ciência. Doutor, nos últimos nas últimas semanas, se arrefeceu bastante, né? Diminuiu bastante a conversa sobre a cloroquina e a azitromicina. E aí, algumas entrevistas que eu vi durante essa semana, muito forte a conversa sobre o tratamento precoce, mas utilizando a azitromicina e também o tal do corticoide. Nesse caso aqui, o senhor é a favor desse tipo de tratamento com azitromicina e corticoide? Ou também não? Isso aqui também é uma falácia? Qualquer antibiótico, vírus e antibiótico não tem nada a ver. O antibiótico, seja uma amoxicilina com clavulanato, que também eles usam, seja uma cefalosporina de última geração, ou a azitromicina, quando ele tem uma infecção cruzada bacteriana. Então porque você pode estar com o Covid, mas você está vulnerável e você está exposto a bactérias. Quando você tem a bactéria, aí beleza, aí está na hora, e a gente tem uns parâmetros que a gente vai acompanhando o paciente e a gente percebe quando ele também pegou uma bactéria. Aí a gente entra com antibiótico. Mas para o vírus, a azitromicina não tem nada a ver. E o corticoide, se você dá precocemente, você vai diminuir o sistema de defesa do paciente, então você vai deixar ele vulnerável. Agora, o corticoide é para aquele paciente que está grave, que o vírus já ultrapassou todas as barreiras e deu um processo inflamatório, e é grave no pulmão, então o sistema dele já não está mais defendendo. Aí lá da UTI, o paciente entubado, e tem uns exames que diz que o pulmão dele está com bastante processo inflamatório, aí o corticoide entra aí. Agora, o corticoide dando precocemente é um erro grave, porque vai deprimir o sistema de defesa, e aí o sistema de defesa deprimido, então aí o vírus vai proliferar com mais rapidez. Luiz Neto. Paulo, doutor, ele pediu licença, né, para fazer mais uma pergunta olhando aqui para a câmera. O senhor diz concordar com as medidas do prefeito Ulisses Maia, né? Mas nós sabemos que tem 2 vereadores que se colocam opositores aí das medidas e, de uma certa forma, da gestão. Ontem, a sua colega de tribuna, a vereadora Cris Lauer, ela disse a seguinte frase em seu discurso: "Me poupem quem acha que a vacina vai curar o mundo", e depois falou sobre tratamentos alternativos com antibióticos, né? E a gente sabe, né, a realidade do mundo, né? Onde Londres
está alcançando o seu número, está diminuindo, na verdade, reduzindo o seu número de mortes quase a zero. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, doutor. Que o senhor falasse sobre a frase da sua colega em relação à vacina, se o senhor acredita na efetividade da vacina, e também se há aí um esforço da Câmara para incentivar as pessoas a seguirem as regras aí de distanciamento, segundo pede a Prefeitura e o Governo do Estado. Sim, desde o começo que, pelo menos, o nosso grupo defende o distanciamento. E agora, quanto à pergunta que você me faz da vacina, eu aprendi muito cedo. Eu aprendi ainda lá pelo 3º, 4º ano de medicina, com grandes professores que eu tive, que naquela época a gente já comentava e a gente já participava de debates, quando eles diziam que a medicina tem que investir na saúde e não na doença. E o sistema público brasileiro sempre investiu muito na doença. Então, até agora faz me lembrar, no tempo que o Zé Cláudio era prefeito, eu tive a sorte de estar lá na Câmara, quando ele mandou colocando guardas, aumentando, ele mandou para criar 60 guardas para fiscalizar trânsito, essa coisa. E teve um vereador que entrou com a emenda e derrubou para 30. Aí depois, quando vieram alguns leitos e o cara fez um discurso elogiando e tal, eu disse, olha, eu fazia plantão, fiz plantão 28 anos lá no Santa Rita, que é o hospital que vai mais trauma. E eu ficava muito triste porque nós perdemos muito jovem da sua idade que chegava. Aí eu disse, o prefeito manda um projeto preventivo para evitar que haja os acidentes. E Maringá já chegou a 100 mil mortes, aliás, 100 mortes, 100 mil. A gente só fala em mil agora. 100 mortes por ano no trânsito. E você defende o UTI. Eu digo, eu não quero que as pessoas vão para a UTI, eu quero prevenir que as pessoas vão para a UTI. E a vacina é a saída. A coisa... ninguém defende mais vacina do que eu. Sempre defendi que isso aí é investir na saúde. É prevenir. É a prevenção, não deixar que as pessoas adoeçam. Tá aí o caso da paralisia. Esses dias eu vi uma entrevista de um colega que eu fiquei muito triste, porque ele estava indo contra a vacina. Eu digo, meu Deus, como é que o cidadão é médico e vai contra a vacina? Aí ele dizendo que precisava de 7, 10 anos para uma vacina. E aí eu digo, poxa, o cara tá subestimando a tecnologia do século XX, ele está no século passado, quando o professor Seib passou uns 7, 8 anos para a vacina Seib. Mas hoje nós temos tecnologia de em 6 meses fabricar uma vacina. Nós só não temos, só passa um ano porque tem que passar pelos trâmites do FDA, da Anvisa, dos órgãos reguladores. Mas hoje nós temos tecnologia suficiente para criar uma vacina em 4, 5, 6 meses. E o colega disse que precisa de 10 anos, como que eu vou defender? Estão fazendo um ano. Ora, um ano? Porque precisa da aprovação. Porque o mundo evoluiu também. Né? Sim. Vai, Rigon, já aproveita. Não concorda, né, com a posição dela. Antes de eu responder, ficou claro para ele. Nunca acredite em ninguém, principalmente vereadora, que começa a frase com pronome oblíquo átono, que vai contra a ortografia. Vai, Rigon. Eu vou lembrar a respeito do que o senhor falou. Ontem o OMS falou que a ivermectina não serve sequer para o tratamento, que dirá para tratamento precoce. Então, se a pessoa não adianta. Então, todas as evidências são em torno disso. O senhor acredita que a pessoa que defende cloroquina e ivermectina também é uma negacionista da doença? Porque o senhor acabou de dizer que a saída é a vacina. A saída é a vacina. Israel está aí. E uma coisa engraçada, Israel já está com quase 80% da população vacinada e estão usando máscara. Nós estamos fazendo uma coisa horrorosa. Não estão defendendo, estamos aglomerando. A população tem que se conscientizar, porque, olha, é uma vergonha. Eu não sei onde nós vamos parar, hein? E esse número de morte está decolado, está subindo, estão batendo recorde todo dia. Doutor, você quer registrar que o fake news, é bom que o ouvinte, o espectador acompanhe isso. O fake news está bombando. Essa semana na Austrália parece que deu uma melhorada e o pessoal deixou de usar máscara, pelo menos está se reunindo. E aí estão falando
que isso é resultado porque eles tomaram cloroquina. É um absurdo. Então, não acredite de novo em o que você recebe no Zap. Vai, Clóvis. Eu vou questionar o Rigon, eu não sou negacionista, e aí eu tenho uma opinião formada. Então, o Davi Wip, que foi secretário de Saúde de São Paulo, tomou esse treco. Eu estou dizendo que isso aí é autonomia do médico. Em relação à vacina, eu concordo. Doutor Manuel, nós conseguimos hoje trabalhar um projeto social, por exemplo, nós temos restaurante popular, a coisa degringolou, nós vamos ter muita gente complicada aqui, 3, 4, 5, 6 meses de situação financeira, mais ainda. Tem como a gente criar alguma coisa em relação ao mercado popular para atender gente de baixa renda com arroz, com feijão, com pequeno produtor auxiliando? Tem, e nessa hora eu estou defendendo isso, porque eu estou muito preocupado. E vocês aqui, eu vou falar uma coisa que vocês não sabem, eu quando criança eu passei fome. Tá vendo aí, Rigon? Eu também já passei. E aí, eu tenho muito medo da fome, é complicado, cara. Eu defendo muito. E vamos ter pessoas passando fome. Sim, vamos ter pessoas passando fome. Aqui em Maringá nem tanto, mas nesses bolsões de miséria por aí afora vai ter muita gente passando fome. Sim. Nós vamos chegar numa fase muito crítica. Fernando Tupan, você tem 2 minutos para perguntar e o doutor para responder. Tudo num pacote só. Vai lá, rapidamente. 2 minutos é tão pouco. Eu quero agradecer o vereador ali pela resposta que ele deu. Mas uma coisa que me intriga bastante, assim, muitos médicos defendem o uso. Inclusive a mãe de uma amiga minha bastante próxima, que ela não aconselha tipo assim, tome ivermectina, mas deu sintomas, tome esses suas próximas amigos que pegaram, fizeram isso e não pegaram. Então existe a ciência do certo e a ciência do errado, porque pelo que ela fala também, uma simples aspirina pode te dar um grande problema e pode te levar à morte. Isso é verdade ou não? Se você... até o aspirina a gente pode... eu já vi alguém ter choque anafilático com tomar uma aspirina, porque era extremamente alérgico, não sabia, mas também não sabia. E o choque anafilático é uma coisa grave. A medicina é assim... Eu sigo muito também os conselhos regionais de medicina, que dá autonomia do médico. Dentro do consultório, o médico é soberano para tomar decisões. Agora, eu sempre defendo seguir a ciência. E a ciência que eu estou acompanhando, claro, tem alguém dizendo, tem muitos pseudocientistas, tem pessoas com interesse. A primeira decepção que eu tive na minha vida foi com um grande professor que eu era fã, a gente fazia pesquisa lá numa cidade perto de Natal, e sobre parasitose. Eu tinha os professores que defendiam medicina, rede de esgoto, e não porque você tratava os parasitos, a pessoa tomava a mesma água contaminada, não tinha tratamento, e 90 dias de novo. E tinha lá um medicamento que ele defendia com muita garra. Mas era um professor que eu me espelhava muito nele, eu achava. E eu tive uma decepção, quando ele foi encerrar a pesquisa nossa, e ele gostava muito porque eu era muito dedicado. A gente foi numa casa, lá numa das praias, lá em Natal, uma mansão com a piscina olímpica e tal, e um professor mais jovem disse: o laboratório que fabrica o Pantelmin foi quem deu essa mansão para o professor Paulo. Professor. Cara, eu fiquei muito triste, porque eu era fã do cara. Aí, eu conversando com minha mãe, da decepção, minha mãe muito pobre, mas ela muito sábia, disse: meu filho, gosta de 2 coisas. Gosta das coisas difíceis, se encanta com as coisas difíceis e não ser piolho para ir para a cabeça dos outros. Você sempre fica um pezinho atrás. A partir daí, todo e qualquer produto que chega para mim, que os caras lançam, eu fico com os 2 pés atrás. Porque depois daquela decepção aí, foi uma decepção muito grande, mas foi muito importante para o resto da minha vida. Hoje eu não vou embarcando em qualquer papo, não.
8h01. Eu quero agradecer a presença do vereador Dr. Manuel. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Nessa sexta-feira, feriado, o senhor se dispôs a estar aqui com a gente, respondeu todos os nossos questionamentos. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu até foi bom ser no feriado, porque se fosse outro dia eu não poder estar aqui, porque 7 horas eu estou lá no Alvorada. Ainda sou funcionário público, ainda não me aposentei. Tá prestes, né? Tá certo, tchau. Esse é o Dr. Manuel Sobrinho, que esteve aqui com a gente, respondendo os nossos questionamentos. Tchau, Clóvis, nessa sexta-feira. Tchau, até mais. Doutor Manuel, a gente pode conversar educadamente e discordar de forma educada. É uma pessoa, é um gentleman educadíssimo, um ser humano fora do comum. Então, doutor Manuel, obrigado à tua equipe. E aquela casa de Natal que o senhor foi lá naquela que tinha mansão e piscina era do Rigon, se o senhor não sabe. Era o Rigon anda muito pra lá, dia de maldade no Facebook. Tchau, Luiz Neto. O Paulo, antes de me despedir, agradecer o Dr. Manuel. Sem nenhum puxa-saquismo, eu acredito que seja um dos melhores vereadores aí da Casa de Leis em Maringá e que tem uma equipe também muito boa. Mas antes de dar tchau, eu queria dizer que hoje é dia de maldade, né? Como nosso amigo Aguinaldo sempre disse. E realmente, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Dia de bondade hoje. Hoje, na verdade, um dia de maldade, Paulo. Por isso que o Aguinaldo tomou todas ontem. A sexta-feira santa, se você não sabe, também conhecido como sexta-feira da paixão, que vem do latim, paixão significa sofrimento. É quando Jesus foi crucificado. A minha irmã não gosta, mas eu vou fazer hoje aqui. É um dia de reflexão. Ela fala que ela não gosta que eu faça alusões ao meu pai aqui no programa ao vivo, mas eu sempre faço. Ela toda vez fica brava, então pra ela hoje. Meu pai chamava de sexta-feira maior. Maior. Tchau, viu? Tchau, Rigon. Tchau, antes, só para agradecer publicamente, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu tive um acidente sério, eu não morri porque eu sou ruim. E quem me atendeu na maca, no Santa Rita, depois de um acidente, né, eu quebrei 4 costelas de perfuração de pulmão e esse negócio na cabeça. Foi o Dr. Manuel, ficou conversando comigo o tempo inteiro, não deixou eu apagar e nenhuma gota, 1 mililitro de sangue eu tive que tomar. Então, muito obrigado publicamente. Tá certo. E ele escrevia uma coluna no diário, no Jornal do Povo. E eu deixei ela acordadinho da UTI e disse, não é para entubar. Eu sou contra entubar só em último caso. E eu fui levar, chegou de madrugada o Jornal Nossa Cidade, eu fui levar a coluna, ele já tinha escrito a coluna. Aí depois se acidentou, aí eu fui levar a coluna lá para ele ler, eu lembro desse detalhe. Não deixaram entubar você, Rigon. Tchau, Fernando Tupan. Bom final de semana para você. Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Rigon. Tchau, vereador. Tchau, Clóvis. Tchau, Luiz Neto, que eu sempre chamo de Zé Neto, que eu tenho um amigo bem próximo que chama Zé Neto. E espero na segunda-feira encontrar o Aguinaldo e todos os ouvintes que nos acompanham através da rede TV, pela internet ou pelas ondas do rádio. Até segunda. Feira, Fernando Tupan. Alexandre Mota, você tem alguma coisa por aí rapidamente pra gente já encaminhar? Sim, claro, tem Paralamas alagados, hein, Ângelo Rigon? Sim, claro, sim. Hoje é o dia do sim, claro. O Ângelo gosta, alagado. Paralamas, eu recebi um elogio do Herbert Viana. Na primeira entrevista que eu fiz com ele, ele é canhoto. Olha, ele é o pessoal canhoto costuma também. perguntar por que nós chamamos Paralamas. Eles não conhecem o tanto que você conhece. Aí ele me chamou para ouvir ele ensaiando, fazendo a passagem de som, e ele tocou aquela música do Dire Straits lá, Sultans of Swing. Essa é clássica. Os caras eram férias, os caras quando eram moleque. Tchau pra você, Carioca. Bom final de semana. Bom final de semana prolongado, bom feriado. Protejam-se, hein? Máscaras, não aglomerem aí, mesmo com familiares. Bastante cuidado, tá? Passe o final de semana, comemore aí o domingo de Páscoa com bastante segurança. Se você continua com a gente, você pode ver e rever os programas pelas nossas plataformas na internet, YouTube, plataforma Panflix, e também no WhatsApp você participa com a gente, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.